Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos ver hoje o desfecho do Grande Torneio de Candidatos 2018, um torneio fabuloso na minha opinião, torneio com emoção até o final, que mostrou pra gente muita qualidade, mostrou pra gente também muitos erros, mas que acima de tudo foi um torneio com um excelente nível, e eu acredito que tenha dado pra gente aprender bastante coisa. Vamos conferir então quem foi, que venceu o torneio e que de fato vai desafiar o Magnus Carlsen em novembro no Campeonato Mundial. A primeira partida que eu quero te mostrar, bem rápido, Sergei Kayakin contra Ding Liren. Sergei Kayakin que vinha na terceira posição, seguido do Ding Liren em quarto, ambos precisando de uma vitória para tentar ter chances ainda. E aí, o Sergei Kayakin vem logo com um cavalo D5 no meio da partida, assim, colocando um excelente cavalo no centro. Você chega num jogo fechado, tá? Perceba que nesse jogo fechado não tem muita mobilidade de peças, né? E nesse jogo fechado, o cavalo geralmente se sobressai ao bispo inimigo, porque você percebe que o bispo das negras está bastante restrito atrás de seus próprios peões, né? E principalmente ele vai ficar restrito depois das trocas, né? Depois de H3 cheque. O ponto é que esse lance do Ding Liren é bem interessante, vai forçar algumas trocas de peças. O ponto é que as brancas não podem jogar rei toma o peão em H3 por causa de G4. E bem, você teria que voltar com o rei para G2. Se você tomar aqui em G4, segue um lance muito interessante, torre H6, com muito provavelmente um checkmate no próximo lance, né? Você pode pensar, mas como assim, Renan, checkmate? Bem, primeiro de tudo você tem duas ameaças mortais, dama H5 e dama E6, são dois lances mortais para o checkmate, então não adianta se você tentar bloquear a casa E6 ou tentar colocar uma peça aqui na frente, não tem condições, né? Porque você tem duas ameaças de checkmate. E mesmo que você sumisse daqui, né? Tentasse, por exemplo, criar uma casa de escape para o rei, aqui é mate do mesmo jeito com dama E6. Então depois de G4 você teria que voltar, e aí o peão tomaria em F3, você teria que perder no mínimo uma torre aqui, seria perdedor. Então por isso que depois disso seguiu o rei G1, o que faz com que o Kayakin perca um peão. Ele decidiu seguir com o lance G4, e aí tivemos rei G7, né? Atrasando a troca de peças em um lance. Depois temos aí várias trocas, torre F1, mais trocas ainda. E claro, depois disso temos bispo toma em A5. O Ding Liren fica com dois peões a mais, porém é quase bastante óbvio, né, que não tem condições dele fazer nenhum progresso nessa posição por causa justamente da limitação do seu bispo, né? Seu bispo não tem casas ativas, não tem como sair de trás de seus próprios peões. Seguiu o cavalo E7, buscando reposicionar o cavalo, mas depois disso, aqui os dois jogadores, nenhum dos dois na verdade tem muitas condições de fazer nenhum progresso, apesar de que o cavalo se sobressaia em posições fechadas, né, em finais como esse, porém nesse final não tem como fazer nada. Você pode até depois recuperar esse peão aqui, né, que está solto e não tem como ser defendido, mas mesmo assim não vai muito longe. E aí depois de alguns lances, né, a gente chega nessa posição aqui onde nenhum dos jogadores fez muito progresso e o empate foi acordado. Então aí em 45 lances, e ambos os jogadores vão se despedindo do torneio de candidatos dessa forma, né, sem vitória na última partida e portanto sem passar perto de desafiar o campeão Magnus Carlsen. Agora eu quero te mostrar a partida entre Vladimir Kramnik contra Shakyamuni Mediarov, tá? Aqui no lance número 25, o Vladimir Kramnik jogou o lance bispo E3, atacando a dama do Mamediarov, e aí depois disso tivemos dama B4, atacando o peãozinho B, né? Tivemos cavalo toma o peão em E5, dama toma o peão em B2, trocas de peões, atacando o cavalo,
por isso o bispo F4 defende. Temos bispo E6, desenvolvendo. Temos torre B1, a dama toma o peão em A2, a torre toma o peão em B7, né, trocas de peão. Temos bispo C5, saindo do ataque da torre, rei vem para G2, profilático, sempre bom. E aqui nós tivemos o lance torre E8. Ok, tudo aqui até que então bastante justo. Nessa posição, você pode até se perguntar, mas por que não jogar algo do tipo cavalo toma o peão em C6? Você precisa ter muito cuidado sempre que tem peões à solta, assim, né? Porque, olha só, esse cavalo toma conta de uma casa muito importante, que é a casa G4, né? E aí, se você tomar esse peão, por exemplo, né? E agora, agora eu quero destacar para você que nossas variantes, quando a gente vai falando de variantes, a gente vai colocar setas vermelhas, tá? Ou setas de outra cor para indicar que a gente está numa variante. Então, cavalo toma em C6, seguiria-se bispo toma em G4, e aí a dama das brancas estaria perdida. Você não tem como achar uma casa boa para a dama. Então, por isso, depois de torre E8, seguiu H3, colocando mais um defensor aqui na casa G4, para agora sim ameaçando tomar o peão. Tivemos bispo toma em F2, aqui foi uma linha que o Momediarov achou para tentar conseguir algum contrajogo, deixar o jogo de certa forma desequilibrado. Depois de dama toma, temos bispo toma em H3. Óbvio, você não pode tomar o bispo porque você perde sua dama, então rei G1, trocas de dama. E aqui um golpe tático interessante, né, com algumas trocas de peças. Torre toma o cavalo em E5, depois que o bispo tomou a torre, cavalo G4 e você recupera a peça. E claro, aqui você fica com uma peça e 3 peões temporários. No fim vai ficar 2, né, porque depois de você tirar o bispo para E2, você não tem como salvar um desses 2 peões ao mesmo tempo. Então seguiu o rei G7, foi a forma que o Momediarov achou melhor proceder. Torre toma em A7 e aí fica uma peça e 2 peões para as negras contra uma torre das brancas, porém numa posição ainda igualada. Depois de rei F6 tivemos torre A5 e o jogo continuou, mas sem muito progresso, tá? Aqui o Vladimir Kramnik apenas esperou um momento, até o Momediarov também, né, espera um momento até conseguir trocar o cavalo pelo bispo, e aí depois disso, aqui nessa posição, eles também acordaram empate, né? Não tem realmente como fazer muito progresso nessa posição. Você tem um peão contra 3, porém a torre compensa esse bispo, e enfim, não há muito o que fazer nessa posição. E aí também esses 2 jogadores vão se despedindo do torneio. Nessas condições, você já deve imaginar que a gente já teria um campeão caso ele empatasse ou vencesse o seu jogo, né? A única forma de o Caruana agora não se tornar campeão seria perder para o Alexander Grischuk. E vamos ver como foi que seguiu, né? Enfim, temos E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Caruana se mantendo firme na sua defesa Petrov. D4, o Alexander Grischuk escolhe uma linha um pouco diferente, puxando mais para parecido com a escocesa. Depois de cavalo toma em E4, tivemos peão toma em E5, D5, cavalo de BD2, trocas aí, bispo E7, tudo muito teórico, bem tranquilo para ambos os lados, por sinal. Bispo D3, C5, C3, cavalo C6. O jogo das negras é bastante fácil, né? Bastante fluido, um desenvolvimento bem tranquilo. Depois de bispo G4, temos torre E1, defendendo o peão ali, né? Caso o bispo tome o cavalo. Depois de dama D7, temos H3, o bispo retorna, bispo F4, dama E6, A3, roque, B4, H6, bispo vem para G3, B6, cavalo D4. Qual é o ponto de cavalo D4? Se você tomar o meu cavalo, toma o seu bispo aqui, né? Então seguiu bispo toma dama em D1,
cavalo toma dama em E6, F toma em E6, torre de A toma em D1, C4, bispo C2. B5, fechando o jogo, e aqui nessa posição eu já começo a gostar bem mais do jogo das negras, né? Acredito demais que de agora em diante o Fabiano Caruana começa a assumir um pouco mais o controle da posição, o controle do jogo, né? Por quê? Primeiro, você já começa a ter um jogo um pouco mais fechado, né? Você consegue perceber entre esses peões que o jogo vai ficando um pouco mais fechado, e quem tem um cavalo nessa posição geralmente sai melhor. No caso é o Fabiano Caruana. Além disso, o Fabiano Caruana também tem mais espaço, o que permite melhor desenvolvimento das suas peças. Tem essa coluna F aberta para a torre, então me parece um jogo bastante justo para as negras. Temos a 4 tentando desafogar um pouco, né? Quem tem menos espaço geralmente sempre quer trocar mais peças. A 6, geralmente quem tem mais espaço evita as trocas ao máximo. Temos F3, bispo G5, você percebe que a atividade das peças negras é de certa forma muito boa. Bispo F2, bispo F4, bispo C5, atacando a torre sai do ataque, bispo D6, colocando o bispo numa boa casa, bispo G3 também ataca a torre, que vem para E2, G5, também ganhando mais espaço na ala do rei, rei vem para F1, F7, bispo C7, a maioria dos lances aqui são bem tranquilos, né? Bem fáceis de se entender. Torre E8 sai do ataque, bispo D6, mantendo-se o bispo aí numa boa casa, avançado. Temos torre de AC8, torre A1, ameaçando possível troca de peões e deixando a torre numa coluna aberta. Torre de E vem para D8, bispo B1, torre D7, torre A3, D4, as negras começam a tentar trocar peças, abrir o jogo. Então temos peão toma em B5, peão toma em B5, peão toma em D4, cavalo toma atacando a torre vem para A2, cavalo C6, bispo E4, talvez querendo trocar pelo cavalo. Temos bispo toma o peão em E5, bispo toma em C6, torre toma em D6, e aí a gente chega no final de bispos de cores opostas, que pode tender a um empate, porém depois de bispo toma em B5, torre D1 cheque, rei E2, torre G1, fica aquela coisa, né? Provavelmente nessa posição o jogo deva estar empatado, né? Mas em termos práticos, as negras têm uma vantagem muito boa. Primeiro, pelo excelente bispo que elas têm. Essa torre e esse peão aqui, né? A torre atrás do peão passado, com a ameaça desse peão avançar. E além disso, uma torre aqui na última fileira também muito ativa, colocando muita pressão no campo inimigo. Então é também bastante complicado, né? Uma posição muito complicada para as brancas. As brancas têm que jogar de forma muito segura, de forma muito precisa, para quem sabe tentar lutar pelo empate aqui. Temos rei E3, torre para B1 atacando o peão, torre A7 cheque, rei F6 e, que muito importante, bispo D7 atacando a torre. Temos bispo F4 cheque, intermediário antes de tirar a torre vem para D8 atacando o bispo, a torre vem para C2 atacando o peão negro, torre dá um peão em B4 defendendo, bispo C6, temos C3, e aqui que tá, as brancas têm que ter muito cuidado nessa posição. Se elas inventarem de jogar algo do tipo agora, não, mas negra tá me dando o peão aqui, né, que burro, dá 0 para ele. Óbvio que não. Temos torre D2 com cheque, você não pode subir, teria que descer para qualquer casa aqui, e mesmo que você descesse, por exemplo, para E1, você levaria mate aqui em B1, né? Então depois de torre D7, temos torre C8 atacando o bispo, que vem para E4, H5, rei D3, torre B2, rei E2. Claro que se você tomar, provavelmente você só vai deixar mais perto ainda, né, o peão da promoção, então não é muito interessante. Temos rei E2, H4, torre D1, voltando para ajudar, caso essa ameaça de promover o peão seja mais forte. Rei E5, lá vem o rei, torre A1, e aqui eu já pergunto a você, né, quem você acha que está melhor nessa posição? Poxa, óbvio que são as negras, né? As negras têm esse peão passado que é o que vai decidir, né? Quer queira, quer não. Tem torres muito bem colocadas, uma torre na sétima, cravando essa torre aqui das brancas. Você tem uma torre atrás, seu peão passado, que
é a regra fundamental, né? Se você tem um peão passado, coloca a torre atrás dele, bota ele para marchar. E também um bispo de casa escura controlando, né, a casa de promoção aqui da mesma cor que ele. Então tivemos torre D8, torre D1, a ameaça agora muito forte de torre D2. Então tivemos torre D1, a torre evita a troca, torre A1, bispo D2, torre A6. É só questão de tempo agora para as negras vencerem, né? Depois de torre C4, as negras vão ficando cada vez mais ativas, o seu rei vai cada vez mais entrando. Olha só, duas torres muito bem coordenadas na última fileira. Não tem como, é só questão de tempo agora, né? Depois de torre é um cheque, rei F2, torre C1, torre toma torre, peão toma torre, torre B8, evitando a promoção de imediato, mas depois de bispo C3 defendendo, bispo E4, bispo D4 cheque, rei E2, rei F4, não tem como, né? O rei vai conseguir entrar aqui. E depois de torre B7, rei G3. E aqui nessa posição o Grishiuk abandona a partida, porque esses peões vão começar a cair aqui, né? E talvez em breve a promoção se siga. E com isso nós temos que o perdão. E com isso nós temos que deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Perdão, de verdade. E com isso nós temos os resultados do round 14. Aronian e Wesley Soul não interferiram em nada, né? Eles acordaram empate muito cedo, foram para casa. Alexander Grishiuk perdendo para Fabiano Caruana. E os outros dois jogos empate, como nós vimos. E temos aí o nosso campeão do torneio de candidatos, Fabiano Caruana, que jogou um torneio muito bom, fazendo 9 pontos em 14 possíveis. Chegou muito perto na última edição, né, 2016, e agora vai se coroando aí com 9 pontos em 14 possíveis. De fato, é esperado também a classificação dos outros jogadores, né? Eu diria, no Medvedev Kayak dividindo segundo e terceiro lugar. A diferença é que eu coloquei mais um e menos um aqui no confronto direto. O Medvedev tem uma vitória em cima do Kayak, então por isso que nos critérios de desempate o Medvedev ainda fica na frente. Ding Liren, para mim, é uma das surpresas do torneio, fazendo também um torneio impecável, sem perder nenhum jogo. Então isso é excelente, né? Foram 13 empates e uma vitória. Então eu dou meus parabéns de verdade ao Ding Liren, surpreendente. Vladimir Kramnik, acredito que também esperado. Grishiuk, Wesley Soul também esperada a posição. Acredito que decepcionante o Aronian, né? 4 pontos e meio em 14. Acredito que mais gente esperava que o Aronian ficasse em quarto do que em oitavo, né? E muita gente talvez esperasse que o Ding Liren ficasse em oitavo do que em quarto. Enfim, um torneio de muitas surpresas, tudo pode acontecer nesse torneio de candidatos. E aí, Fabiano Caruana, que também era um dos favoritos do torneio, né? Um jogador muito forte, muito talentoso, vai aí agora representar os Estados Unidos na disputa pelo título mundial novamente. Bem, então foi isso. Muito obrigado pela sua companhia durante todos esses dias, né? Quase o mês de março inteiro a gente aqui colocando vídeos todos os dias. Vocês são demais. Muito obrigado pela companhia. Para mim foi um prazer imenso poder trazer os destaques para vocês, trazer os melhores jogos. Eu peço desculpas por qualquer coisa, né? Se não tiver sido do agrado. Nem sempre a gente é capaz de fazer tudo, o tempo é corrido, enfim, várias provas, muita coisa para se fazer, mas a gente tenta sempre que possível estar aqui, fazer o melhor para vocês. E é de coração, gente, o que a gente faz, né? Mesmo não tem dinheiro no mundo que pague isso. Enfim, muito obrigado, de verdade mesmo. E agora descansar e dar o gás, né? Lá para setembro a gente vem com a prévia do Campeonato Mundial, confrontos anteriores entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen, e em novembro a gente aluga o mês de novembro todinho aqui pra gente de novo fazer uma maratona dessa e acompanhar o Campeonato Mundial de perto. Muito obrigado, de verdade, e eu conto com você para continuar aí comigo. Depois a gente volta à programação normal com o curso de finais e os vídeos de xadrez normal. Forte abraço e a gente se vê em breve. Valeu, fiquem na paz.